O Júlio Rutz para falar do Coritiba. Como é que o Verdão se prepara para esse jogo de logo mais? Boa tarde, Júlio. Uma boa tarde, Linhares. Boa tarde, né, para a galera ligada aqui na Jovem Pan News FM, né, no 107.1, no bate-pronto desta quinta-feira também no nosso canal no YouTube. E olha só, Linhares, vocês falando aí, né, da média de gols bastante elevada nesta rodada de campeonato, essa chuva de gols, né, mais de 5 gols por partida, e chuva pelo menos tem na previsão aqui para Curitiba, né? Vamos ver se também vamos ter um jogo bastante movimentado, com bastante gols aí nessa partida, logo mais às 7h15, entre Curitiba e a equipe do Cianorte. Linhares, time alviverde, que... Perdemos aí a conexão com o Júlio. Ficada pro duelo aí frente ao Cianorte. Opa, tudo certo agora, Linhares? Vamos lá, então. Repete essa última frase sua aí que houve uma pequena oscilação aí no sinal do satélite. Beleza, Linhares, coisas do online, né? Mas olha só, Linhares, como eu estava falando, a equipe Coxa Branca, mais uma vez, deve ter aí uma formação bastante modificada para a partida de logo mais, assim como vem acontecendo neste princípio de campeonato, né? O técnico Antônio Oliveira vem fazendo testes, vem buscando ali a melhor formação da equipe, visando a sequência da temporada. Para o jogo de hoje, né, eu até perguntei no último domingo para o Antônio Oliveira se ele pretendia poupar o Aleph Manga, o Potker e o Chancellor, né, os três que estão pendurados. O Antônio saiu ali pela tangente, deu uma despistada, mas dá para cravar. Aleph Manga, esse sim, não começa hoje. Deve ficar como opção no banco de reservas. Apesar do Antônio, né, até ter falado que clássico é só mais um jogo, que o que importa para o time é pensar na próxima partida, mas evidente que pelos lados aí do Alto da Glória, ontem até eu tive a oportunidade de estar acompanhando uma parte do treino, só a parte ali de aquecimento que é aberta para a imprensa, até quem está nos acompanhando pelo YouTube pode acompanhar aí um pouquinho dessa movimentação e até nesse treino aí de toquinho que a gente mostra nas imagens do YouTube, o Antônio Oliveira cobrando bastante dos jogadores, estava até ficando rouco, só para se ter uma ideia de como é enérgico o português, o treinador alviverde. E nesse treino aberto tivemos também uma janela com entrevista coletiva e quem apareceu aí para falar com a imprensa foi o lateral esquerdo Vitor Luiz, recém-chegado ao clube, e que afirmou aí que o pensamento do elenco também é pensar na próxima partida, né? Ou seja, tá todo mundo focado para encarar o Cianorte hoje, apesar que o Vitor Luiz admitiu também que o grupo já conversa sobre o Atletiba do próximo domingo. Cara, eu acho que uma parte muito legal do grupo, que demonstra a humildade do nosso grupo, é enfrentar sempre o próximo jogo como mais difícil. Então, acho que está todo mundo pensando nesse próximo jogo de amanhã, mas também não posso ser hipócrita de dizer que a gente não pensa no clássico também. Claro que pensa, mas para o nosso grupo é sempre o mais importante é o próximo jogo e sempre será o mais difícil também. Então, nós vamos respeitar os nossos adversários sempre dessa maneira e eu tenho certeza que a melhor maneira da gente respeitar os nossos adversários é fazendo o nosso melhor. É o Vitor Luiz que também falou sobre os lances de bolas paradas, né? Ele que marcou um golaço diante do Azures, dá para dizer um gol à la Alex, e também, né, cobrou a falta que originou o segundo gol Coxa Branca, anotado pelo prata da casa, Caio César. Então, nós temos no grupo mesmo jogadores que tem essa batida também, que tem essa facilidade de bater na bola, tudo. Então, assim, eu acho que vai tudo no feeling da hora ali, né? Eu até conversei com o Bruno mesmo na hora da batida, na hora do gol. Falei, pô, Bruno, acho que tá um pouco aberto para mim. E aí ele falou, não, tá, realmente tá, então vai você. Então, acho que é isso. Eu acho que o mais importante de tudo é que não tem essa vaidade, assim, no grupo, na questão de querer resolver tudo, uma pessoa resolver tudo. Então, acho que isso é muito importante. Eu tenho certeza que, do jeito que a gente vem treinando, irão sair mais gols dessa maneira e de outros jogadores também. Legal, aí o Vitor Luiz, lateral esquerdo, esse sim, presença praticamente garantida na escalação
hoje alviverde para o jogo contra a equipe do Cianorte. Aliás, o Vitor Luiz também falou aí sobre as referências dele nas cobranças de falta, citando 2 ex-jogadores, Marcos Assunção e o lateral esquerdo Roberto Carlos, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. Pergunto para vocês aí no estúdio, tá bom de referência o Vitor Luiz? E o Coritiba, né, também aí ganhando uma opção rara aí no futebol brasileiro, um lateral e que ainda cobra faltas. A gente até comentou isso no jogo, né, Linhares, que tava cada vez mais raro encontrar batedores bons de falta, e é muito, muito raro, assim. Aqui no Coritiba, o último gol de falta tinha sido um gol do Egídio, né, contra lateral o Fluminense, também, né? Da mesma lateral posição. Também, né? Lá no ano passado, numa derrota, né? E antes disso, eu não lembrava. Antes disso, pra mim, tinha sido do Rui contra o Londrina. Assim, você até já trabalhou em clube de futebol, pôde acompanhar, porque hoje a gente tem os treinos fechados, né? A gente não pode mais acompanhar. Só conseguimos mostrar o bobinho ali, né? Tem aqueles 10 minutinhos liberados e tal. Eu não sei se os jogadores de futebol têm o hábito que os grandes batedores de falta tinham antigamente, de ficar treinando após, né? Acaba a sessão de treinos lá normais, tal, o cara leva lá uma barreira daquela de madeira, pega o goleiro reserva, bota lá embaixo da trave e o cara fica batendo 1000 faltas, né? O Zico, o Roberto Dinamite, o Marcelinho Carioca, o Neto, esses caras treinavam muito. Hoje em dia tem um controle muito grande, né, com a questão fisiológica do atleta, né? Então, o fisiologista, ele vai estar acompanhando, e daí acabou o treino. Ele vai falar, ó, tais jogadores não podem mais correr, não podem mais ficar chutando, porque o nível de secagem já está alto. Então, se continuar, se fizer a repetição, vai machucar. Né? Então, hoje em dia tem essa situação. Mas no Coritiba tinha vários jogadores que não tinham esse CK tão alto e acabavam treinando várias coisas. Não só falta, mas pênalti, trabalho de finalização normal. E daí isso também depende muito do trabalho do treinador. O Morínigo, ele tinha um trabalho um pouco mais leve. Então, assim, não era tão intenso o trabalho dele. Ele trabalhava a parte tática, mas não era tão intenso. E daí sobrava tempo para treinar coisas específicas. O Guto já trabalhava com muita intensidade. Então era 2 horas, 1h30 de treino ali, com todo mundo correndo, todo mundo se esforçando muito. O Antônio eu não cheguei a trabalhar, mas creio que seja até mais intenso do que o Guto. Os relatos são de que os treinos do Antônio Oliveira são bastante intensos. Eu acho que essa questão os jogadores, Linha, só uma situação engraçada, eles gostavam de fazer bastante aposta, né? Então, principalmente em pênalti, cobrança de pênalti, né? E eu vi o Gabriel pegar 7 pênaltis seguidos, por exemplo. Louco. 7 seguidos, 2 do Manga, 2 do Fabrício Daniel. A questão do pênalti, ele tá voltando, né? A gente tem essas decisões por pênalti, a gente ouve às vezes que os caras, eles treinaram assim, se preparando para uma decisão que pode ir para os pênaltis, né? Na véspera. Os caras bateram 5 pênaltis cada um, né? Pô, é muito pouco, entende? Esse falta e pênalti é um gesto de repetição. Quanto mais você aprimorar no treino, mais você vai ter qualidade na hora de realizar aquele exercício dentro do jogo. E por isso que a gente tinha o Zico, o Roberto Dinamite, o Marcelinho Carioca, Rivelino. Se você pegar esses caras e perguntar quantas faltas eles batiam nos treinos, eles ficavam batendo centenas de faltas depois e todo dia, né? Era uma repetição. Os caras tinham uma obsessão naquilo. Hoje, o jogador acho que também não tem essa iniciativa, mesmo que tenha toda essa questão fisiológica, né? A comissão técnica vetar o cara de ficar horas ali depois treinando, mas eu vejo muito pouco jogador com essa iniciativa de, eu vou ser o batedor, eu vou fazer 300 gols de falta esse ano. Mas assim, isso também tem que partir muito do atleta mesmo, sabe? Do atleta chegar para a comissão técnica e falar, eu creio que o Vitor Luiz deve fazer isso. Nunca perguntei sobre isso, né? Mas nesse sentido do Vitor Luiz ser esse cobrador de falta, ele é o cara que tem que chegar e tomar a iniciativa, falar, Antônio, eu gosto de bater falta, então posso treinar algumas, deixar uns 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos pelo menos. Quero ser o batedor treinar. De falta do time, né? E ele já mostrou que cobra bem. Eu acho que foi a primeira falta que ele bateu no gol. Sim, depois ele bateu no segundo gol, ele bateu e o rebote originou o gol. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que partir dele também, né? O Manga é um cara que, por exemplo, todo final de treino ele quer fazer treino de finalização. Todo final de treino. Então,
Porque uma hora é necessário, o atacante, né? Se o cara não treinar a finalização, ele não vai acertar na hora do jogo. Exatamente. O Léo Gamalho era um cara que fazia muito treino de finalização, muito. Mas mudou um pouco, né, o perfil do jogador, eu vejo. Que o jogador não tem mais esse interesse de ficar lá uma hora depois, o cara já quer tomar banho, pegar o celular, ir pra rede social, pegar o carrão e ir embora, entende? E antigamente o perfil dos jogadores era um pouco diferente nesse sentido, né? Mas o Coritiba ganhou com toda certeza um batedor de falta. Tem mais alguns, né? O Jesus Trindade bate muito bem na bola. O Bruno Gomes. Somente as indiretas, né? O Bruno Gomes também. O Jesus Trindade, ele não vai ser um cara que vai bater falta de curta distância. Ele vai bater falta de média e longa distância. Ele é um jogador mais daquela falta pra jogada aérea, né, Júlio? O Trindade, né? Cruzamentos, né? Escanteios. O Bruno Gomes também, né? Ele tem cobrado bastante os escanteios, né? Tem sido o cara dos escanteios aí nessas partidas do Coritiba no Campeonato Paranaense. Vocês falando aí de exigência de treinador, né? Como eu falei anteriormente, o Antônio, no bobinho, já tava ali perdendo a voz, até palavrão soltando, né? Imagina na hora pra valer ali, na cobrança ali de um trabalho técnico, tático, como deve ser ali a postura do Antônio Oliveira no dia a dia aí nos trabalhos com o Grupo Alviverde. Legal, então.